A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Estou um pouco gripada, resfriada, mas eu achei importante que eu não demorasse para gravar esse vídeo, porque eu sei que o Senhor tem pessoas para alcançar através da palavra de hoje. Eu espero que esse vídeo encontre as pessoas certas, aquelas que necessitam ouvir um consolo do Pai, uma palavra de conforto, de esperança, de renovo, que vocês sejam tocados profundamente pelo cuidado e pelo amor que o nosso Pai sente por cada um de nós. Eu sempre falo que a palavra de Deus, antes de ela confrontar vocês, de edificar vocês, ela passa por mim, ela me confronta, ela me edifica. E eu sei que hoje muitas pessoas serão alcançadas através do que Deus quer falar. Pessoas que, independente da situação, se encontram cansadas, se encontram sem forças, sem vigor, que não conseguem enxergar saída, não conseguem mais sentir esperança. Então, essa palavra, o Senhor quer te entregar, para que você saiba que você não está sozinho, você nunca esteve sozinho, você tem alguém com quem você pode contar. E eu já quero compartilhar aqui alguns versículos com vocês, e eu peço que nesse momento, se você tem uma Bíblia, que você pegue a sua Bíblia e leia junto comigo. Vamos ler e depois vamos refletir e meditar na palavra do Senhor. E a palavra de hoje se encontra em Mateus capítulo 11, eu vou ler do versículo 25 até o versículo 30, que diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, glória a Deus. Eu estou com o ventilador ligado aqui, porque eu preciso fechar portas e janelas, então ficar quente, né? Eu espero que não atrapalhe o som. Se estiver atrapalhando, eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando do áudio, porque numa próxima vez, no próximo vídeo, eu vou tentar gravar sem ele, caso ele esteja atrapalhando, tá bom? Agora nós vamos refletir sobre essa palavra. E, gente, eu não consigo fingir costume como Deus é cuidadoso, como Deus é amoroso e como as palavras de Jesus são confortantes para o nosso coração. Eu acredito que o Evangelho é muito simples, porém ele é muito profundo, né? O mistério de Deus é muito profundo. Só que Jesus, quando veio ao mundo, ele trouxe de uma forma simples para que a gente conseguisse compreender de fato o que Deus quer de nós, né? Para que nós não nos perdêssemos na lei, mas que a gente aprendesse que a graça nos basta, a graça é o suficiente. São versículos muito profundos que nos fazem sentir, que nos faz sentir consolo, conforto, né? Nos faz sentir que não estamos sozinhos e de fato não estamos. Quando eu li esses versículos, eu me atentei a uma palavra, né? Que é essa jugo. Vocês sabem o que é um jugo? Eu pesquisei e eu trouxe aqui para a gente meditar junto. Eu anotei aqui, eu vou lendo a pesquisa que eu fiz, ao mesmo tempo que eu vou passando para vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Um jugo é uma peça de madeira encaixada sobre a cabeça de 2 bois, para que possam ser atrelados a uma carroça ou a um arado. Eu vou deixar aqui a imagem do que é um jugo, para que vocês consigam entender. Eu acho que ilustrando assim fica mais fácil. É uma forma que, para mim, é mais fácil de aprender e também é mais fácil de passar a mensagem para vocês. Então, o jugo é essa peça com 2 encaixes, né?
para que 2 bois possam ser emparelhados, ou seja, para que eles possam andar juntos, arrastando ou uma carroça, que são as carroças de boi, ou o arado. Esse atrelado significa ligado, unido, né, a algo ou alguma coisa. E o arado é um implemento agrícola que ele faz aquele traço no solo, para preparar o solo para a semeadura. O jugo é a peça de madeira que fica sobre o pescoço de 2 bois, puxando o arado, né? Eu quero enfatizar aqui algumas coisas, porque vocês vão ver que à medida que eu for lendo vai fazer muito sentido, assim como fez para mim. Significa que Jesus, ele quer dividir o peso conosco. Ele não quer que a gente fique carregando fardos e cargas pesadas que muitas vezes faz a gente estagnar, porque a gente não tem força suficiente para caminhar carregando um peso que muitas vezes excede a nossa capacidade de suportar. Então, quando no versículo 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está dizendo isso, divida, vamos dividir o peso, não carregue isso sozinho, coloque sobre mim. Eu vou aliviar para você, eu vou facilitar para você, eu não vou tirar de você o sofrimento, eu não vou tirar você de uma fase que você necessita passar para aprender algo, mas você não precisa passar sozinho, você não precisa carregar esse peso sozinho. Eu estou aqui, eu não vou deixar você só em momento nenhum. E continuando para a pesquisa sobre o jugo. O jugo foi fundamental para os sistemas agrícolas arcaicos, permitindo o melhor aproveitamento da força física dos bois para a realização de trabalho no campo. Gente, a forma que Deus ministrou ao meu coração sobre esse texto, essa pesquisa e sobre esses versículos, eu espero que eu consiga passar para vocês de verdade. A palavra do Senhor, em muitos momentos, fala sobre o trabalho do reino como uma semeadura, né? Como um terreno a ser semeado, sempre fala sobre plantio, sobre colheita, sobre semeadura, sobre sementes, enfim, sempre puxa muito para essa parte de cultivação, né? Sobre cultivar, sobre semear. E eu acho muito interessante como Deus usa coisas comuns para nos explicar e nos fazer compreender. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. E quando se fala em cooperação, já se diz que não estamos sozinhos, né? Nós estamos cooperando para o reino. Enquanto Jesus carrega todo o peso que a gente não suporta mais carregar, nós estamos também cooperando para o reino, porque quando a gente entrega todas as nossas aflições na mão do Senhor, aquilo já não vai nos preocupar, já não vai tomar conta do nosso tempo e fazer a gente paralisar no trabalho para o reino do céu. Então, enquanto Deus carrega os nossos pesos, os nossos fardos, as nossas angústias, tristezas, a gente consegue ter um melhor proveito para o reino, porque a nossa mente já não está mais paralisada, focando no problema, porque a gente sabe que já entregou nas mãos de quem pode resolver, de quem tem poder e força para carregar, que a gente não está sozinho, a gente não está caminhando sozinho, tem alguém, uma força maior, uma força que pode realizar o impossível junto conosco no nosso caminhar. E agora eu vou para mais um parágrafo da pesquisa que diz assim: as cargas devem ser utilizadas com animais de igual condição e constituição físicas adequadas ao tipo de trabalho que vão realizar. Então, o que isso significa? Que os bois eles devem ser parecidos, né? Em questão de porte físico e de compasso, para que eles possam andar emparelhados, em conjunto. Então, trazendo para a nossa reflexão aqui da palavra, o que isso significaria? Quando se fala aqui sobre condição física
parecidas, a gente já poderia achar meio impossível, né? Como que se compararia nós, seres humanos, com Deus, né? Tão grandioso, tão glorioso, tão majestoso. Em nada podemos comparar as nossas falhas e as nossas fraquezas com Ele. Mas a Bíblia vai nos dizer, lá em João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Forte, né? Jesus, ele foi a morada de Deus aqui na terra. O próprio Deus desceu do céu e padeceu por nós e se sacrificou por nós. Não tem demonstração de amor maior do que um pai entregar o próprio filho para morrer nas mãos daqueles que ele deseja salvar, que somos nós, falhos, pecadores, imerecedores de qualquer coisa. E mesmo assim o Senhor teve misericórdia e um amor tão profundo e tão inexplicável que Jesus veio como um cordeiro vivo para ser sacrificado pelas nossas mãos, para que nós tivéssemos o direito de ser também chamados filhos de Deus. O que Deus quer falar para nós através desse versículo e desse relato? Que Ele sabe exatamente o que você está sentindo, porque Ele já foi como nós. Ele veio do céu aqui para a terra e sentiu todas as dores da humanidade. Ele sentiu a fragilidade humana, a fragilidade da nossa carne, né? Jesus, ele não pecou em momento algum, mas ele sentiu todos os sentimentos que nós sentimos e que nos causam, muitas vezes, desespero. E agora eu vou ler aqui a última parte da minha pesquisa para a gente concluir essa reflexão. Para os carros de uma junta, ou seja, um carro de boi, utiliza-se bois de tranco, isto é, pesados para frear o carro nas descidas e ágeis para arrastá-los nas subidas. Bois de tranco significa bois com passos firmes, bois que andam praticamente iguais, com ritmo, né? Com ritmo, em harmonia. Eles andam em conjunto, em harmonia. São dois bois muito parecidos que conseguem andar ritmado. E aí Jesus me levou para o Salmo 145, versículo 14, que diz assim: o Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos. Jesus, ele não só carrega os nossos pesos, ele não só divide conosco as nossas tristezas, o nosso desespero, os nossos problemas, ele também segue caminhando lado a lado. Se você não tem força para correr, ele não vai correr e deixar você sozinho, ele vai continuar te acompanhando até você ter força suficiente para andar mais rápido. Deus está dizendo isso. Se você cair, eu vou te sustentar na sua queda. Se você não tiver força para levantar, eu vou te levantar. Eu vou erguer você novamente. Só entrega na minha mão aquilo que você não está mais tendo condições de carregar. Pare de carregar o peso sozinho, você não precisa. Você tem um Pai. Deus quer dividir o peso com você. E ainda que você não tenha força de carregar peso nenhum, Ele carrega o peso por você enquanto for preciso. Se for preciso Ele te carregar nos braços, Ele também te carrega junto com todos os seus fardos, os seus traumas, os pesos, tudo. E eu vi uma frase que eu achei muito bonita, que diz assim: o cair é uma fraqueza humana, mas o levantar é uma graça divina. Talvez hoje você esteja achando que você nem merece que Deus te levante mais uma vez. Talvez as escolhas que você foi fazendo
ao longo da caminhada foi contra a vontade de Deus, e você tem essa consciência de que você seguiu por caminhos que talvez você não devia ter seguido, mas hoje Deus está te dizendo, Deus quer te dar o consolo, quer consolar a sua alma. Volte-se para Deus e Ele se voltará para você. Abra o seu coração em sinceridade, faça uma oração. Eu não sei se você ora, há quanto tempo você deixou de orar, mas abra o seu coração. O Senhor, Ele não precisa de palavras bonitas, Ele não precisa de um grande evento para se manifestar para nós. Ele não precisa de palavras difíceis, palavras complicadas para ouvir, para nos ouvir. Ele só precisa de um coração sincero, de um coração arrependido e de um coração obediente. Não importa as escolhas que você foi fazendo, não importa aonde elas te levaram, o Senhor está dizendo hoje para você que ainda dá tempo, que Ele ainda quer caminhar com você, que Ele ainda quer dividir o peso com você, que Ele ainda quer te sustentar, Ele quer te levantar mais uma vez, Ele ainda quer te ouvir chamá-lo de Pai. Então hoje eu te convido a abrir o seu coração para o nosso Pai, porque Ele está disponível, te esperando, querendo ouvir a sua voz mais uma vez. Não importa o tamanho do problema. Quando a gente divide a carga com Jesus, um problema que era gigante se torna pequeno, porque a graça dele nos sustenta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, num contexto geral da pesquisa que eu fiz, que diz muito sobre esse versículo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, são nesses momentos de desespero, de angústia, de pesos impossíveis, humanamente falando, de serem carregados, é que Deus aperfeiçoa o poder dele na nossa vida e nos impulsiona ao centro da vontade dele. Às vezes, quando a gente está bem, quando a gente está numa fase boa, e eu falo a gente porque a palavra de Deus, antes de chegar a vocês, ela chega a mim, ela também me confronta. E essa é uma grande verdade. Às vezes, na fase boa, a nossa carne não sente vontade de buscar a Deus, porque está tudo tão perfeito. Qual a necessidade de a gente parar para orar e pedir algo que a gente ali não precisa? Naquele momento a gente não está precisando de nada. E esse é um erro, infelizmente, que a humanidade carrega. Só buscar a Deus quando tem necessidades. Não que seja errado buscar o nosso Pai nas nossas necessidades, porque Ele disse que Ele supre todas elas, né? Mas o erro está em a gente só querer receber e não sentir a necessidade de agradecer quando recebemos, em querer dividir as nossas tristezas com Deus, mas não querer também compartilhar as alegrias. Deus, Ele não quer só enxugar as nossas lágrimas, apesar de Ele ter prazer nisso, de nos consolar, de secar nossas lágrimas, de tornar o mal em bem. Mas Ele também quer que no dia da nossa alegria, a nossa festa não seja sem Ele. Então, quando Jesus carrega os nossos pesos, Ele também nos auxilia na obra do Senhor. Ele vai nos capacitando através das nossas lutas, das nossas dores, né? Tudo isso, embora pareça algo ruim, no final a gente vai perceber que se tornará em algo bom. Porque tudo aquilo que nos fere, quando a gente permite que Deus trate e sare, se torna cura na vida das outras pessoas. É difícil a gente ter essa percepção e a gente até sentir alegria ouvindo isso enquanto a gente sangra, porque não é fácil passar por momentos difíceis, não é fácil encarar uma depressão, encarar uma doença, não é fácil se sentir no fundo do poço. E quando a gente está nesse estado, a nossa mente não aceita que aquilo ali, uma coisa que está nos ferindo tanto,
pode ser usado para algo bom, mas eu posso afirmar para vocês que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Embora agora possa estar doendo, agora possa estar cansativo, exaustivo, agora você possa não estar vendo esperança em nada, pode ter certeza que quem confia no Senhor não se arrepende. O Senhor trata, o Senhor cura e o Senhor transforma. Uma vez eu vi uma frase que eu carrego até hoje: o Senhor, Ele não desperdiça sofrimento. Eu queria comparar aqui essa parte do sofrimento ao arado, né? Quando o solo está sendo preparado para receber a semente. É aquele processo que fere, que machuca, porque o arado, ele faz... como que eu vou explicar? Ele vai cortando a terra, né? Ele vai abrindo aqueles sulcos para que a semente seja colocada ali. Então, o sofrimento seria como o arado, né? Um solo sendo preparado para o plantio. Naquele momento, a gente está sendo machucado, a gente não vai conseguir ver a graça de Deus ali, não. A gente vai olhar e muitas vezes a gente vai questionar: por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz algo tão ruim para mim estar passando por essa situação? E muitas vezes na dor a gente não tem percepção, a gente não tem visão espiritual, porque dói tanto que a gente não consegue enxergar. Não, é do ser humano não enxergar a beleza na dor. Mas quando a gente permite que o Senhor trabalhe em nós, a gente vai ver que era necessário essa preparação do solo, porque depois da preparação do solo vai vir a semeadura, é quando a semente é plantada. Só assim, para o coração do homem se voltar para Deus. É muito difícil a gente ouvir falar em uma conversão sem sofrimento, porque quando a gente está bem, a gente não consegue se voltar por amor às coisas de Deus, né? Eu acho que vocês já ouviram dizer que quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E sobre a conversão, eu acho isso muito real. Muitas vezes a gente está super bem, a gente ali tem todas as condições de buscar a Deus, de começar a nossa comunhão com Deus, mas simplesmente a gente não faz porque a gente está bem, a gente não está sentindo falta de Deus na nossa vida, porque tudo que a gente faz está dando certo, né? Então, às vezes, ou quase sempre, o sofrimento é necessário para que a gente enxergue que Deus sempre esteve ali, só esperando que a gente começasse a conversar com Ele, a falar sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre os nossos planos e principalmente a ouvir a voz dEle, a ouvir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, a dor, embora aparentemente seja algo ruim, porque nos fere, nos machuca, é um meio ao qual o nosso coração consegue ver Deus. Porque enquanto você tem problemas que você consegue resolver com a sua mão, você acha que a sua força é suficiente para guiar a sua vida. Mas quando você entra em um problema que você não vê saída, que você tenta de todas as formas possíveis resolver com a força do seu braço, ou você pede ajuda a todas as pessoas possíveis que você acha que poderiam te ajudar, e nessa hora você percebe que você não pode contar com ninguém e que também você não tem capacidade para resolver aquele problema, é quando você finalmente vai lembrar que tem alguém que pode realizar o impossível, que aquilo que é impossível para o homem é perfeitamente possível para Deus. E é aí que a gente finalmente consegue ver o poder de Deus. É quando a gente faz aquela oração sincera e diz: Deus, eu não consigo sozinho. Eu não consigo carregar esse peso sozinho. Eu não consigo resolver esse problema. Eu já tentei de todo jeito, mas não está dando certo, não está funcionando. Não flui. Eu já tentei de todas as formas. As pessoas que eu achei que eu poderia contar, eu percebi que eu não posso. Porque quando eu precisei, ninguém me ajudou. Eu estou sozinha. Eu estou sozinho. E é aí que a gente vai pedir
ajuda a quem de fato tem poder para nos ajudar, a quem de fato tem a disponibilidade de nos ajudar, que é Deus. Eu quero concluir esse vídeo dizendo para você: você não precisa carregar tudo sozinho, você não precisa resolver tudo sozinho. Confie no Senhor, confie no poder de Deus de trabalhar em favor da sua vida. Embora você não esteja entendendo nada, você não consiga ver nada além da sua dor nesse dia, confie no Senhor, confie no propósito. Divida o peso. Permita que Jesus alivie essa carga para você. Se você caminhar conectado a Jesus, conectado à videira, será impossível você não gerar frutos. Alimente a sua comunhão com o Senhor. Busque, leia a palavra, ouça hinos, converse com Deus, abra o seu coração em sinceridade, em arrependimento. Conte para Ele tudo aquilo que tem te frustrado, que tem te deixado cansado, sobrecarregado. Ele tem poder para te ajudar. Ele tem poder para mudar a sua realidade. E aqui eu quero encerrar o vídeo. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração nesse dia e trazido o consolo que o Senhor quer liberar sobre a vida de quem precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Jesus não quer te ver assim prostrado, caído. Jesus não quer te ver carregando pesos que não são seus. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos aprisiona. Seja aberto a dividir o peso com o Senhor. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Seja liberto hoje. Seja liberto de tudo aquilo que tem te aprisionado, de tudo aquilo que tem travado o seu caminhar, de tudo aquilo que te deixa paralisado, que não te deixa alcançar o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.